Olá, boa tarde. Assim como vocês viram aí, a entrada agora, né? Que a gente tá chique o podcast. Seja bem-vindos, né? Ao Bora Prosear 013. E hoje estaremos aqui proseando com esse mega power poderoso convidado, né? Que já é a segunda vez e vai virar VIP do Bora Prosear 013. Mas hoje o assunto é bem tenso. Brincadeira. Vamos lá. Aqui do meu lado direito está... Olá, meus amores, tudo bem? Vocês já me conhecem, eu sou daqui da Rádio ZN Litoral, do programa Poder do Empreendedorismo. Hoje eu estou aqui com a minha amiga, dando uma ajudinha, porque nossa amiga, a apresentadora Dani, não veio, então eu estou aqui com vocês hoje. O programa Poder do Empreendedorismo. Eu e minhas doidices. Não liga, não. Nossas doidices. E agora, Jonathan, conta um pouquinho aí para nós o que você espera para 2024. Vou me apresentar novamente, Claro. né? É um prazer, é uma honra estar aqui novamente no programa Bora Prosear, né? Um abraço para todos os ouvintes, né? Para todos que vão escutar agora, até mesmo escutar depois. É uma satisfação imensa estar aqui, né, com todos vocês. E meu nome é Jonathan Gomes, sou morador de São Manuel, sou professor de História, né, milito em alguns movimentos sociais, sobretudo movimentos dos direitos humanos, movimento negro, né, movimento de moradia, e a gente está aí na luta pela própria sobrevivência, né, trabalhando firme e forte, e também pela sobrevivência dos nossos, né, principalmente, não só daqueles que estão vivos, mas daqueles que estão por vir também. Verdade. Né? Então, a gente está aí na luta, apesar de ser um pouco novo, eu tenho bastante referência. E uma das maiores, eu acabei de ganhar um presente desse, do Racionais. Eu tenho uma honra de dizer que o Racionais também mudou, né? Então, fui forjado na luta, dentro dos projetos sociais também, mas o Racionais foi quem, né? Os primeiros professores de filosofia e sociologia que eu tive foram os Racionais. Sim. Então, eles contam muitas histórias pelas músicas deles, né? Eles ensinam muitas matérias. Muita coisa. Infelizmente, as pessoas têm preconceito, né? Tanto com rap. Assim, o rap, ele é uma parte, assim, igual Racionais. Eu também tenho uma música que fala muito, assim, com a realidade da gente, que é de cor, igual o Jonathan tá falando, e também é o dia a dia de um favelado, porque eu falo assim, a verdade por trás de uma música, um canto. Sim. E muitas das vezes as pessoas não dão credibilidade nisso. Verdade. É ruim. E eles mesmos falam, né? Música não, dialeto, né? Isso, é um dialeto, é a nossa sobrevivência. Teve uma vez na faculdade, não cabe aqui dizer o nome dela, mas ela era branca. Uma professora pegou e falou: eu não gosto do Racionais. Porque eles não cantam, eles falam alto, eles gritam. Eu falei assim, mano, eu não vejo Racionais gritando. Também não. Não, mas eles falam com propriedade. Gritar é uma coisa. Agora, mas falar com propriedade é diferente. Aí cabe aquele pré-julgamento, aquele preconceito que a pessoa tem, né, sobre o que é música, sobre o que é cultura. Porque ela vem de uma outra cultura, né? A antropologia fala que não existe uma cultura superior do que a outra, e ela diz, né, pelo que ela estava querendo dizer, que existe uma cultura melhor do que essa. Né? E não existe uma cultura melhor do que a outra pela própria antropologia, porque isso já foi comprovado. Então, a gente começa a entender, né, que existe, não é nem preconceito, é racismo. Sim. É racismo. Verdade. Estrutural, inclusive, do qual as pessoas sempre nos colocam em patamar de inferioridade. E eu acho também que ela nunca parou para prestar atenção na letra da música. No que eles fazem, no que eles falam. Não faz parte da realidade dela. No que eles falam. Nunca fez. Tudo que eles falam tem um fundo de verdade. Verdade, olha, eu não gostava de rap. Vocês já leram Bell Hooks sobre Vivendo de Amor? Não. Tem um trecho sensacional, que é a minha vida ali e de outros pares meus.
né, próximo, parece que ela estava falando sobre a minha vida. Que legal. Né? Então, fala sobre a mulher negra, né? Principalmente, fala sobre a mulher negra, mas eu me senti ali dentro, porque eu tenho uma vivência com uma mulher negra, que é minha mãe biológica tal. Hoje a gente não tem tanta proximidade, mas isso está enraizado dentro da nossa sociedade justamente por conta do racismo estrutural. Sim. Existem os conflitos racionais, logo fala. A gente vive se matando, irmão, porque não me olha assim, eu sou igual. Então, tudo isso está envolvido e eles trazem um intelecto de coisas. Jonathan é cantor. De coisas que a gente nem imagina, né? E traduzem de uma forma um pouco mais didática para a periferia, para a favela. Verdade. Né? Então, Racionais, para mim, eu sempre digo, sempre vou dizer, e enquanto a gente viver nessa realidade, né, estrutural, Racionais vai ser o ponto forte de tudo para mim. Legal. E você, Sérgio Martins, conta aí um pouco pra gente. Então, eu também sou fã do Racionais. Oh. Na verdade, quem me apresentou o Racionais foram meus filhos. Olha. Os 3 são fãs do Racionais. De fato, ele tem muita profundidade o trabalho deles. É mesmo? E tem que ser, de fato, respeitado. Na verdade, tem que haver um resgate mesmo da questão da periferia e da cultura negra nesse país. Porque o Brasil, ele é um país negro. Sim. É que as pessoas não reconhecem, mas ele é um país negro. A grande parte da produção econômica dos 300 anos de história até a proclamação da escravidão foi realizado pelos escravos e continua sendo, inclusive, né? Então é importante a gente conhecer essa cultura. É bem legal, né? Porque, tipo assim, igual eu falo muito para as meninas, eu falo assim, eu não gostava, né? Igual eu acabei de falar, do Racionais, mas uma vez, tipo assim, eu perdi minha filha com 26 dias. E eu escutei uma música sobre o bebê, que muitas das vezes perdeu, tal. Foi uma história assim sobre o bebê que perdeu. Aí, através dessa música, assim, eu fiquei escutando direto. E, tipo, entrei assim, mentalizei na minha mente. Eu falei assim, caramba, olha, tipo, como tivesse dando força para mim, porque você tem que ter força, entendeu? Quando a gente passa pelo luto, às vezes você não consegue ajuda de ser humano, né? Então, Deus envia através de alguma coisa para você enxergar que você não está sozinha. É isso entendeu? mesmo. Então, através dessa música, eu fui voltando em si, porque na época, foi que em 2015, quando eu perdi ela, eu fiquei meio que depressiva, depressão pós-parto. E eu fiquei muito mal mesmo. Aí, através de música assim, eu comecei a gostar do Racionais. Sabe? Mas foi umas músicas da hora mesmo. Teve uma vez, eu era bem pequeno, eu estava nem no primeiro ano, estava na nona série, né? 8ª série, 9º ano. E aí eu estava assim em casa, eu falei, estou escutando Racionais. Fiquei escutando essas coisas, esses funk aí e tal, que não sei o quê. Eu falei, não é funk, é rap. Eu nem conhecia direito o funk. O funk que eu conhecia era do MC Cauã, que na época Assalto à Casa do Coreano, que estava bem na moda, era muito da hora a música. E outros também, como Neguinho do Cacheta, né? Felipe Boladão, tava em alta também, tava crescendo e tal, entre outros, mas o rapper, o próprio Racionais, naquela época já me cativou, né? Caraca, já me chamou a atenção, porque, moleque, vou ficar escutando isso pra quê? Que é um moleque que vai ficar escutando Racionais, verdade, né? Então, mas eu ficava escutando, tentando entender. Até hoje eu tento entender. Agora, é bem interessante mesmo esses assuntos assim, mas bora deixar para outra coisa. Agora vamos para perguntas mais assim, específicas que eu estou curiosa, né? Como mãe, quantos conselhos tutelares tem o Distrito Federal? Não, o Distrito Federal é lá para Brasília. Brasília? Eu posso como
reestruturar. Deixe off essa pergunta. Não, não, essa pergunta ela cabe para Santos, né? Tá. A gente pode só trocar. Quantos conselheiros tutelares tem em Santos? Na Baixada Santista. Não, em Santos. Em Santos nós temos 15 titulares e 15 suplentes, né? Cada um, né, é dividido, é separado por zona. Aqui a gente tem na Zona Noroeste, que fica ali do lado da subprefeitura. A gente tem na Zona Leste, que fica na Rua Bahia, e a gente tem outro no centro. Né? Então, eles se subdividem para atender todas as zonas da cidade. Entendi. E quais as atribuições do conselheiro tutelar? Defender, garantir a segurança e os direitos das crianças e adolescentes. Aí cabe, nós sabemos quais são os direitos das crianças e adolescentes. A gente pode estar falando sobre isso. Antigamente, né, igual eu falei aqui no começo, com as câmeras desligadas, vou repetir, eu tinha a visão errada de um conselho tutelar. Eu achava que era para tomar o filho da gente. Sério? Não. É porque antes eu não entendia, né? Igual a rede social achava que ela tinha a obrigação de dar as coisas. Cesta básica. Entendeu? Eu achava que era isso, mas depois como eu sou uma pessoa curiosa, eu vou especificando e vou lendo, pesquisando, para poder saber mais do assunto. E hoje eu li, assim, igual o Jonathan acabou de falar, né? Gente, ele está se elegendo, então, mas não podemos falar o número, mas eu vou deixar o arroba dele aqui, escrito, então você entre lá e dê essa força, porque eu acho assim, eu vou falar porque como mãe, como moradora do Jardim São Manuel, e por eu conhecer ele, eu vou falar uma coisa. As pessoas, às vezes, para fazer algo, ela tem que ter amor. E o Jonathan, ele tem amor no que ele faz. Então, dê credibilidade que isso, que não adianta um monte de gente se... eu quero ser isso, quero que é aquilo, e não ter amor pelas crianças, entendeu? Porque eu acho que tudo que você faz, você tem que ter amor, né? Com certeza. Faz. Na verdade, a questão as pessoas sabem muito pouco da questão da importância dos conselhos tutelares. Foi mais ou menos exatamente o que o Jonathan falou, sabe? Se as pessoas procurassem saber, né, como que é importante ir participar, né, do conselho, denunciar irregularidades e tal, eu acho que seria uma forma da gente viver numa sociedade melhor. Mas o conselho tutelar existe desde quando? 1990. Por isso que nós espancada quando era criança. Agora, o porquê você era espancada, por que você sofria agressões? Porque antigamente era o povo para colocar seu Facebook, seu Instagram. O povo exigente que a gente não podia fazer nada, que já levava um couro. Era de pau, de mangueira, Era mesmo. Aí, então, eu sou professor de história, né? Então eu gosto de saber da história de tudo que eu me envolvo, de tudo que eu preciso saber para justamente regularização fundiária. De onde vem o problema, né, da regularização fundiária no nosso país? Vem de lá das capitanias hereditárias. Concentração de terras, concentração de monopólio de terra, na verdade, na mão de poucos, enquanto mais do que a metade da população vai brigar pelo pedacinho menor que existe. Né? Isso vai indo, né, transcorrendo pelo tempo e se tornando cada vez mais um problema maior. A questão do Conselho Tutelar não é muito diferente. Por que existe o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar ele existe justamente porque a gente teve, né, uma redemocratização no nosso país. Em 1988, 84, 85, eles já começaram a discutir uma nova constituinte porque já estava saturada a própria ditadura militar. Um regime repressor, né, um período político muito violento, um período político muito agressivo, do qual muitas pessoas que se pronunciavam contra aquele regime eram necessariamente assassinadas. Então,
a gente vivia nesse período do qual houve a ruptura por conta da democracia de direito, Estado Democrático de Direito. Isso em 1988 é consolidado, né? Então, em 1988, a gente tem lá um grande marco, que é o artigo 227. Esse artigo 227, ele prevê o quê? De primeiro momento, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Você sabia disso? Não, eu sei porque eu estou falando, né? Eu estudei para eu poder saber o que eu perguntar. Isso. Mas antes eu não sabia muita coisa, não. Mas você sabia que as crianças e os adolescentes têm direitos, de fato, e são sujeitos de direitos? Né? Em 1990, isso é consolidado com o Estatuto da Criança e Adolescente. Por isso que eu fiz a pergunta, por que é regulamentado, né, o artigo 227 no Estatuto da Criança e Adolescente. Porque existe o Estatuto da Criança e Adolescente, do qual prevê que a criança tem prioridade, né? E quem tem que garantir a segurança, o próprio direito é a família, a sociedade e o próprio Estado, justamente porque antigamente, na maior parte das vezes, né, na minha época, eu já peguei o Estatuto da Criança e Adolescente, sou de 95, vocês são um tempo antes do que eu, né? Então, vocês pegaram aquilo que nós chamávamos de Código de Menores, né? Então, 1978, 1979, eles consolidam o Código de Menores e o Código de Menores, eles previam que existia uma política punitivista e assistencialista. Tá na rua, vamos levar lá para a FEBEM. Vamos deixar preso. A mãe maltratou, vamos levar para a FEBEM. Não tinha nenhum tipo de assistência psicológica, não tinha nenhum tipo de assistência social, não tinha nenhum tipo de averiguação sobre o que está acontecendo realmente. É verdade, está falando, porque né? Uma vez, uma pessoa assim próxima a mim, né, amiga, ela sofreu abuso, né? E ela foi para a FEBEM, né? Aí tiraram da mãe, tiraram da família, e ela ficou um bom tempo para lá. Eu falei assim, mas por que ela foi errada? Eu fiquei assim na minha mente, né? Como eu era adolescente, eu não entendi. Eu falei, mas por que ela está presa? Lá não é uma prisão? Tipo, na minha mente. Isso. Aí, não, é porque lá vão cuidar dela. Porque eu falei, mas não entendi aquela parte. Então, assim. Antigamente, se utilizava o termo prender mesmo, né? Prender, porque era realmente uma prisão. Tem até um documentário, Ilha das Flores, se não estiver enganado, que fala a respeito disso. É super interessante, que ele mostra aquele contexto todinho do qual as crianças mesmo, de 8, 9 anos, que cometeram um delito de roubar um pacote de bolacha porque estavam com fome. Aí foram para a FEBEM, e da FEBEM lá ficaram. Por quê? Os juizados de menores, eles não tinham dinamismo para poder estar averiguando o que estava acontecendo. As crianças estavam tendo seus direitos violados, sobretudo da fome, porque estavam dentro do parâmetro da própria miséria. Então, é uma série de violações de direitos que o próprio Estado comete, sobretudo na comunidade negra. Então, a gente percebe que existe um direcionamento, né, que é para todas as crianças, mas o Estatuto da Criança e Adolescente, ele prevê que todas as crianças realmente tenham os mesmos direitos, independente da classe social, independente da questão religiosa, independente da cor, independente de qualquer coisa. Todas as crianças, mas, sobretudo, aquelas que tinham os seus direitos negligenciados eram as crianças pretas e de periferia. Caramba. Uau. E o senhor é o quê? É envolvido no conceito lá também? Não. Eu apenas ajudo, né, o Jonathan nessa questão. Né? Enfim, porque a gente também tem alguns conhecimentos e tal, algumas relações sociais, né?
Então, a gente está ajudando ele. Que bom. Pelo menos dá apoio, né? Porque... Eu conheci o Jonathan na luta pela regularização fundiária, lá no São Manuel. Aí a gente nos tornamos amigos e ele foi... Na verdade, ele foi apoiado por várias pessoas para ele ser candidato, né, ao conselho. Estou sendo, na verdade. É verdade, todo mundo está abraçando. Todo mundo está abraçando porque também, é igual eu estou falando, a maioria das pessoas nem precisa palavras, é só ver o olhar, a admiração que as crianças têm por ele, até pelo o Marcos Antônio também, que é uma pessoa também que faz um trabalho excelente lá com as crianças. Então, você nota isso, a diferença. Igual, às vezes, tem gente que faz, vamos supor, tem uma profissão, mas será que está trabalhando por amor? Entendeu? Então, a mesma coisa é a criança, você tem que ter amor, cara. Entendeu? O mais importante é isso, é amor pelo que faz. Estar perto, cuidar, né? Se preocupar, é muito bom. Eu posso só dar um adendo em relação a isso? Eu acho super importante a questão do amor, até porque nós precisamos de amor. Quem é da comunidade negra, a população negra, muitas vezes teve os seus sentimentos cerceados justamente por conta da violência, sobretudo do próprio Estado, isso historicamente falando. E é por isso que eu indico Bell Hooks, que inclusive foi uma aluna minha que pegou e me deu um expor. Você nunca leu Bell Hooks? Caramba. Né? Ela falou, você nunca leu. E aí, leio Bell Hooks. Bell Hooks. E para tratar da criança sobre a perspectiva de compreender que ela é sujeita de direitos, também tem que ter um olhar clínico na política. Sim. Né? Tem que estar com os olhos bem atentos em relação a isso. Eu amo a criança, pipipi e tal, isso, aquilo. Não é só. Não é só. As crianças e os adolescentes são sujeitos de direito, e isso foram as crianças e os adolescentes que conquistaram. Então, a gente deve isso a eles. Né? Então, sendo sujeito de direito, a gente vai ter que ter uma compreensão dinâmica acerca da política. Principalmente nós, né, que mais precisamos do meio político. Justamente para a gente conseguir fazer com que as crianças cheguem onde nós chegamos de uma maneira um pouco mais facilitosa. Porque se a gente não fizer isso, do que valeu aqueles que lutaram por nós para a gente poder estar fazendo isso? Né? Não, isso que você está falando é muito importante, porque às vezes os professores eles não sabem do direito das crianças e dos adolescentes. E os pais também não sabem o direito dos seus filhos, dos seus próprios filhos. E é muito importante isso que você está falando, porque a gente não sabe, né? Uma das minhas propostas em si, eu estava falando com quem? Estava falando agora. Estava falando com a G lá do São Manuel. Estava conversando com ela, a gente conversa com bastante gente. E aí eu estava falando com ela, sendo professor, eu posso estar fazendo isso. Mas a partir do momento que um conselheiro tutelar convoca os pais, as mães, os responsáveis, os tutores, seja lá quem for, a família, para poder estar explicando sobre os direitos em si, tudo vai fluir. Né? Flui, com certeza. Muita gente pode não ir, mas o pouco que for, a gente já pode causar um impacto. É um trabalho de formiguinha, a gente não vai fazer isso do dia para a noite. No próprio São Manuel, quando a gente estava sofrendo a repressão lá do próprio Estado, perante a Prefeitura e a própria Coab, a gente informou os nossos direitos cotidianamente, de reunião para reunião, de conversa a conversa, de bar em bar, e padaria em padaria. É isso. Mas quando o conselheiro chama, porque não é uma coisa comum, o conselheiro está chamando para quê? Uma reunião, para falar sobre o quê? Orientação, sobre os direitos. Porque as pessoas estão desacreditadas dos direitos, porque acham que não tem, justamente porque não tem o conhecimento, não tem informação. Aí acha que não tem. Mas isso é cerceado mesmo. Né? Isso é negligenciado. Isso é um projeto, isso é proposital, justamente para as pessoas não correrem atrás dos seus direitos. Quem disse que as crianças não têm direitos? As crianças têm, os adolescentes têm, e muito bem. E muito bem. Então, assim, foi por essa razão que te levou a se candidatar
ao conselho Isso. tutelar. Isso, E exatamente. você entrou e viu muita coisa errada e você acha que você estando lá dentro, você pode mudar muita coisa, né? Isso. Sim. E o pouco que mudar vai fazer uma grande diferença. Com certeza. Porque a partir do momento que as pessoas começarem a te escutar, a te ouvir, muitas vão partir para o seu lado e te ajudar também nisso, né? Justamente. Isso. Inclusive, o Jonathan abordou um assunto que é muito importante. Que as pessoas, em geral, são avessas à política. Sim. Só que a política é que determina tudo. Inclusive, a ausência de direitos das crianças. As condições em que as pessoas vivem na periferia, né? A importância da regularização fundiária, porque a regularização fundiária ela é a porta de entrada de todos os direitos. Sim. Por exemplo, a Sabesp ela não pode colocar rede de saneamento e até de água em áreas periféricas que não têm regularização. Nossa. Por exemplo, por isso que não tem esgoto na favela. Caramba, aí fica tudo a céu aberto. Exatamente. Né? No caso do São Manuel, por exemplo, particularmente quando eu estava na Secretaria do Patrimônio da União, que é quem cuida de áreas da União, que são essas áreas ocupadas, né? Áreas que chamam de mangue e tal, a gente assinou um contrato de aforamento, ou seja, a União doou para a Prefeitura a área do São Manuel, mas para fazer a regularização fundiária. Sim. Isso foi em 2013. Caramba. 10 anos. Até 10 hoje, anos nada. até hoje. Agora, Meu Deus. no atual momento, tem uma perspectiva que isso aconteça. Porque o governo federal colocou no seu programa, que é o novo PAC, a regularização, tanto do São Manuel como da Vila dos Criadores. Mas quem entra com essa petição são os próprios moradores ou o prefeito da região? A gente tem que ir até o prefeito. Como que faz para regularizar? Então, no caso, as pessoas podem solicitar ao SPU diretamente, tá? Em conjunto ou até individualmente, dependendo da área, né? A regularização, que é o primeiro passo, porque a área é da União. Então, você tem que ter, vamos dizer assim, um instrumento que dê legitimidade para aquela população ou aquela pessoa que reside em área da União para que a área seja regularizada. Entendeu? Tá. É possível. E, inclusive, a regularização é um tema muito abrangente. Verdade. Por exemplo, aqui na Zona Noroeste, os bairros Santa Maria, Bom Retiro, aqui mesmo no Rádio Clube, eles não possuem, uma boa parte das casas não tem escritura, não tem regularização. Não tem. Então, esse trabalho tem que ser feito. Verdade. Eu fui há pouco tempo na área continental, lá no Jardim, no Rio Negro. A gente foi fazer um trabalho lá com as crianças e lá é tudo assim, o esgoto assim, a céu aberto. Eu falei, caramba, aqui tem tanta criança, né? Tudo isso tem tudo. Eu descobri quando eu entrei para a faculdade que tudo tem um significado, tudo tem um conceito. Um deles é a necropolítica, né? É o poder da decisão de decidir quem vai viver e quem vai morrer. Sim. A Chilimembe, camaronês, eu acho, da África, ele que, né, teorizou o conceito. Sim. E também tem a necroinfância, né? E o saneamento básico é uma forma de assassinar. É uma forma. Verdade. Porque a saúde fica, como posso dizer, comprometida, né? A gente, por sua vez, não tem um sistema de saúde adequado, porque sabota o nosso sistema de saúde único, né? Certeza. Salve o SUS, viva o SUS. Hoje tá Mas a gente tem um exemplo. O secretário de saúde teve uma reunião com a vereadora Thelma, ele não permitiu com que o público não entrasse. Porque sabe que... Ia ser sabe que eles iam falar, né? A verdade, abrir a boca, né? Eles gostam de estar ali na rodinha deles, porque eles são atendidos. Porque tem uma coisa que eu não concordo, eles... Tipo assim, igual a gente vai lá nas policlínicas, né? Não sei se é todas, mas
Eu creio que sim. Vai na policlínica. Ah, você é de onde? É da favela ou é do bairro? Oi? Tem diferença? Não, então. Somos Aí humanos, eu já né? sou doida, né? Eu já falei assim, hoje. O que tem a ver com isso? Né? Não, é porque agora nós dividiu a favela e o bairro. Mas, se eu vim do UPA, a médica disse que é para me procurar uma policlínica com urgência. Você é obrigado a me atender. Não vai atender, não? Aí eu pego o celular, né? Não vai atender, não, calma aí. Filha, Já tem prática, já, né? Não, aí rapidinho. Isso daqui é uma arma. Celular, Mas é verdade. sabendo usar uma arma muito boa. Usar, é 1000 vezes do que você fazer chabu. É. É 1000 vezes fazer barraco. Você perde teu direito a partir do momento que você vai fazer um barraco. Porque a lei, se eu estiver falando coisa aqui errada, vocês me corrijam. Porque às vezes eu falo coisa errada. Temos um bacharel em direito aqui. Mentira, eu entendo. Porque a lei, ela é bem clara. Você não pode respeitar um profissional não pode de desrespeitar. prefeitura. Sim. Só que aí tem muitos também que usam desse direito, para poder destratar nós. Entendeu? Aí, não. Você sabe que a gente não pode, né? Entendeu? Não pode ir além, bater. É desacato, né? É desacato. Mas, inclusive, essa orientação, se ela existe, né, para perguntar se a pessoa é da comunidade ou do bairro, é uma orientação errada. Então, mas eles agora estão assim. A policlínica, o sistema de policlínica, ele foi desenvolvido, foi idealizado justamente para atender o número X de pessoas. Ele trabalhou no governo Telma. Ele trabalhou na realidade, no na governo época da Telma, eu era adolescente, era 1000 vezes vezes melhor. Era muito bom. Iniciou a implantação. Mas agora tá uma merda. Inclusive, o sistema das policlínicas é um sistema não idealizado do Brasil, ou no Brasil. Ele vem de Cuba. Sim. Ele vem de Cuba. De Cuba. É uma política de saúde de prevenção familiar. Por isso, então, que vem muitos médicos de lá, de Cuba, para atender aqui. Bolsonaro acabou com isso. Não, existe uma demanda, né, de atendimento, existe uma demanda de E às vezes a gente nem entende. Não, uma vez eu passando mal, moldou o homem. Era um programa chamado Mais Médico. Mais Médico. Vai voltar agora. Era um Vai programa. voltar de novo? Vai voltar. Vai voltar. Meu. Porque é o seguinte, os médicos daqui, infelizmente, muitos não querem ir para a periferia. Não querem. Entendeu? Quem são esses médicos? Aí a gente tem que perguntar. A gente tem que ir lá lá no... Hoje, o Jonathan Gomes veio preparado com tudo. Eu vi. Veio com a colinha dele. Porque até arrepia. Porque quem são esses médicos que não querem ir, né? Por que eles não querem ir? E quem são? Né? Quem são esses médicos? A gente tem que fazer sempre essa pergunta. Não, ou senão, quando a gente vai na policlínica, não dá para marcar consulta porque o médico está de férias. A agenda tá fechada. Conta nos dedos. A agenda tá fechada. Conta nos dedos. Quantos médicos negros você já foi atendida? Nossa. Quantos? Não, quantos? Eu conheço um que cresceu comigo, que estudou comigo, que está se formando, em medicina, mas eu já fui atendido uma vez na vida, eu acho. Nossa, Por isso que eu falo, bora usar nossa ferramenta para quebrar esse padrão. O porquê que o negro não pode ter uma BMW, que se ele tiver uma BMW, ele é parada rapidamente pela polícia. Porque pensa entendeu? Que a gente roubou, porque né? Ele roubou. Carro. Ele não pode ter um Jetta, ele não pode ter uma moto boa, porque roubou, porque fez alguma coisa. Então, bora mudar essa história, por que não? Então, essas ferramentas aqui, ó, TV, rádio, celular, se é de você usar para o mal, use para fazer o bem, entendeu? Porque isso daí nós temos que mudar, porque os maiores cantores, os maiores jogadores, que isso eu pesquisei, é tudo de dentro de favela. Tudo legal. E é por isso que os nossos direitos são cerceados. Se lembra lá no período nazista? O que aconteceu? Com o atleta? Não, li. Você leu? Com o atleta, negão? Que a raça ariana e tal, porque eles têm muito dessa ideia da raça europeia, raça superior. A raça branca que é superior, que é a raça ariana. Então, eles são contra cubanos, negros,
todas as etnias, tem que ser branco. Se não for branco, então para eles não presta. Então, É. infelizmente é isso. Igual, Tem mais isso nos Estados Unidos, eu acho né? que eles Mais vê isso. nós só Aqui porque a somos gente escravos. É, só. mas lá eu Aqui acho também. que é mais coisa porque eles batem nas pessoas, né? Eles batem nas pessoas. Não, aqui nós temos matam. muito. Aqui no Brasil não matam? Ó, Olha, ele Ó, tô tudo falando que ele veio preparado. preparado. ó. A taxa de homicídio, as vítimas, né, de policial, sobretudo, vítima de policial, 76,9% são negras, né? 91,4% são homens. Caramba. Isso daqui são dados que são registrados, fora aqueles que não entram nas estatísticas. Sim. Né? Então, Nós somos as estatísticas. nós somos. Nós somos. Racionais já É fala. isso que eu ia te falar, Racionais. Capítulo 4, versículo 3, fala literalmente fala. sobre Pronto, isso. agora- Fala sobre educação, É. fala sobre assassinato, fala Sim, sobre tudo. sim, fala. Racionais fala sobre... Mano, isso daqui, ó, o Racionais, ele resume em 8, 10 minutos. Infelizmente, a gente, enquanto a gente se prostrar, ficar calado e aceitar as coisas, igual, bora fazer uma caminhada, aparece 10. Bora, sendo que numa comunidade tem mais de 8.000 pessoas. Não Verdade. podia esses 8.000 se reunir para fazer a caminhada em prol de quê? Em prol da verdade, prol que tem pessoas trabalhadoras, que aqui já foi falado aqui no Podcast, tem pessoas honestas dentro da comunidade. Sim, Então, com certeza. Quer ver realidade? Assistam, tem um documentário que é Vida sobre Vigas, né? Ah, não, Caraca, da água, né? Isso. Da água. É porque, tipo assim, Depois eu lembro. eles colocam tudo num bolo só. Sobre a água. Eles colocam tudo num bolo só. Eles acham que todo mundo que mora na favela é favelado e não presta. É tudo de má índole, né? Só quem mora no asfalto, que é do bem, Mas né? é errado. É errado isso, Então, é errado mas- isso. A maioria dos trabalhadores, né, que trabalham no fórum, enfim, na cidade, né? Sim. Da onde vem? Da comunidade. Da comunidade. Não é Da verdade? comunidade. Então, Verdade. é uma incoerência. É uma incoerência. Agora, isso que você falou da questão de que nem sempre O racismo. todo mundo participe e tal, isso é uma verdade. É verdade. Mas isso é um processo. Né? Eu, quando era jovem, já faz tempo, muito tempo. Muito tempo. A gente também, e a gente lutava contra a ditadura. Né? Também ia pouca gente, mas nós conseguimos derrubar a ditadura. Sim, Entende? Quer dizer, tudo é um processo. verdade. Por isso que eu estou falando, hoje em dia, igual eu falo, as pessoas ela têm as redes sociais, ou ela usa para o bem, ou ela usa para o mal. Porque hoje em dia a gente vê pessoas maldosas que viram haters. Os haters. Hater. Os haters. E faz mal, Faz entendeu? mal. E tem pessoas que tiram até a própria vida por causa desses tipos de pessoas. Não, e esses haters, Entendeu? eles se dedicam, eles ficam ali o É, dia inteiro Parece que é uma caçando multidão, para bora. poder te destruir. Mas, aí. mas não é aqueles chamados fofoqueiros de plantão da favela? E agora? Não são os haters. Eles são não usam nada as mais redes nada- sociais, mas eles são a língua deles, né? É Que as redes sociais. inventam. Não é Inventam. fazer. Não é como eu posso passar informação. Não, eles ficam falando. Eu vi a Zilma saindo de um carro. É, um cara. Igual. E ela Aí tava o outro no já Uber. fala. Não, "Ai, engraçado, tu não sabe." aconteceu isso daí que ele falou. Escuta só. Não, mas foi. Na época eu vim com meu irmão. Meu irmão, gente. É só que o carro do meu irmão era todo filmado. Aí eu parei bem assim, perto de um amigo do meu ex-marido. Aí o homem foi e falou assim. O homem ficou olhando, né? Tipo, viu eu, conhecida. Aí eu tô indo, tal. Quando foi no outro dia, qual foi o carro que tu saiu, hein? Oi? Como assim? Oxi, era teu cunhado. Aí ele ligou pra perguntar mesmo Nossa, se era. meu Não, Deus. claro, porque vira um homem maltão, Ah, já negão. foram Falei, falar não, pra ele. Já foram falar pra falei, ele. ai, que loucura. Mas é assim mesmo. Falei, e realmente, porque ó, é igual a mensagem que tem. Você pode saber meu nome, mas você não sabe a minha história. É isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Aí, quando não sabe a história, inventam. né? Entendeu? Inventam. Então, tipo assim, você é igual. Eu até postei essa mensagem, falei assim, engraçado.
As pessoas nos conhecem, mas também a gente só vê o que a gente quer que veja. Sim. Porque o que é de melhor ou pior, a gente deixa em off. Porque ninguém é obrigado a aplaudir a tua derrota ou aplaudir a tua vitória. A gente comemora com os verdadeiros. É isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Parabéns. É isso mesmo. Ô, Jonathan, pelo fato de você ser novo, que você tem 28 anos, né? Pelo fato de você 18, ser bebezinho, as pessoas te desacreditaram pelo fato de você ser novo, falar assim, não, mas você, tipo assim, exemplo, não, mas você é muito novo, você não sabe o que você está falando, já te hostilizaram, você já encontrou dificuldades? Isso é natural, isso sempre vai acontecer em qualquer tempo e espaço. Né? A juventude é sempre desacreditada. E a juventude lutou bastante contra a ditadura, contra a repressão. Verdade. A gente lendo, eu não vivenciei, mas eu vi que a juventude, pô, o que está acontecendo tá errado e tal. Então foi para cima. Não só isso por conta da idade, né, mas por conta também do próprio racismo. Sim. Que o negro nunca pode estar certo, não. Verdade. Não pode falar, não. Não, e o pode estar negro certo. também, ele tem aquele Não. estigma, né? O negro, ou ele vai ser bandido, morador de rua, a mulher negra vai ser lavadeira, vai ser faxineira, né? Nunca vai ter nada na vida. É esse estigma que o negro tem. Teve um caso que aconteceu do MST. Aí os advogados, tudo saíram do MST, que defendeu o MST, saíram tudo do MST. Eram tudo militante do MST e tal, voluntário. Aí surgiu a oportunidade, porque o MST cobra, né, que você estude também, porque não é, todo mundo é formador de opinião. Claro. Todo mundo está na coordenação e todo mundo tem o poder, né, da fala para poder estar defendendo o próprio MST. Aí pegaram e falaram assim, esses caras aí tá formando advogado, daqui a pouco vão estar formando juízes, desembargador, que não sei o quê e tal. E quem são esses advogados que eles estão falando? Quem são esses juízes? Quem são esses desembargadores que eles não querem que se formem? É tudo da periferia, é tudo sem teto, é tudo de pai, mãe, família empobrecida, porque não existe pessoa pobre, existe pessoas que são empobrecidas. Sim. Pessoas que o sistema querem que continuem pobres, que são causadas a pobreza de uma forma proposital. Agora eles adicionaram até a classe E, né? Tem até a classe pra E você agora. ver, agora existe a classe E. Antigamente era do A, B, C, D. Agora tem a classe E. Então eu fico assim pensando, gente, o E é o quê? Porque o se o A é quem é rico... Aí, ó, ele já resumiu. É o quê? Excluído. Excluído. Tá vendo? E eles fazem questão de jogar isso na nossa cara. Verdade. Vocês são isso aqui, ó. É aqui que vocês vão ficar. Vocês não podem sair daí. Se vocês saírem daí, a Marielle tá aí de prova. É isso que eles querem. Mas a gente vai 1, vai 2, vai 3, nasce mais 7. Sim, com certeza. Nasce mais 7. Porque, tipo assim, a Marielle era uma pessoa que ela não tinha papas na língua. Ela ia, falava e fazia e acontecia. E eles não querem isso. Faz parte de nós, não tem jeito. Eles não querem isso. Não que querem. A gente tem que entrar no poder e se adequar a eles. Isso. Ficar quietinho, de boca fechada, fazer o que eles mandam. Isso. Porque se a gente for um a mais, começar a falar, debater, aí a gente vai ser uma ameaça. Você tem que ser o negro da casa grande. Ponto. Você só vai vir aqui, ficar na cozinha, jantar quando a gente terminar de comer, pronto, acabou. Se você for aquele lá, que tá lá na senzala, buscando a liberdade, indo pro quilombo e voltando para buscar os seus novamente. Se você for desse, aí eles mandam os bandeirantes buscar vocês. Com certeza. Né? Aí vão mandar, porque já sabe qual é a busca dos bandeirantes, é matar. Verdade, uma vez eu trabalhei numa casa... Ainda, a gente vive nesse sistema ainda. Eu trabalhei numa casa, A gente vive tinha nesse 20 sistema anos. ainda. A pessoa, realmente, o jeito que tu tá falando, Jonathan, a pessoa falava assim, ó, tomar café, chegada era praticamente 6 horas da manhã lá na casa da mulher, para levar a criança na escola, né? Aí, como eu era jovem, abobada naquela época, aí, porque tu vem do norte, tu não aprende muita coisa, entendeu? Vem do mato, eu vim da roça, aí minha mãe botou nós tudo dentro da igreja, que tu aprende.
Aí o que aconteceu? A mulher foi, eu falei, aí fui levar a menina na escola, quando eu voltei morrendo de fome, aí sentei assim na mesa, né? Ela olhou assim para mim, levanta, tem que ficar lá na cozinha até a gente terminar. Assim pra mim. É isso. Aí eu olhei assim para ela assim, né? Não, deve falar um monte. Aí fui. Aí quando filha, eu engoli, eu falei assim, eu só não vou falar nada agora, porque enfim, eu ainda preciso terminar de fazer a faxina. Daqui a pouco ela escova aí com essa escovinha de dente. Filho, falei, agora responde para mim. Que eu não vou fazer nada. Me diga as características dessa pessoa. Era loura. Já tá Porque explicado. hoje em dia as domésticas, elas comem na cozinha ou depois que eles comem. E outra, ou elas levam sua própria marmita, ou elas comem o resto, o que sobra da mesa deles. É assim, porque eu tenho muitas colegas que são domésticas. E elas não podem sentar na mesma mesa que eles e não podem comer a mesma comida que eles estão comendo. Ou cada uma leva a sua própria comida. Até arrepia, porque tem uma deputada estadual chamada Ediane Maria, né? E ela era doméstica. É louco isso. Porque arrepia mesmo. Porque essa história são de várias. Mas são de várias. Verdade. São de vários, né? A gente só está sujeito a isso. E por causa da precisão, muitas pessoas nem falam, oculta para si, né? Por causa da precisão, tipo, de ser diarista, esses negócios. Porque muitas mulheres batalhadoras, ela tira o sustento e ainda por cima paga até a faculdade dos seus próprios filhos, só limpando casa, entendeu? Privada. Isso. Mas é mesmo. Essa estrutura é uma estrutura racista. O que você espera para 2024? Continuar vivo para continuar lutando. E você, Sérgio? Então, eu espero que 2024 seja um ano em que a luta das pessoas, né, avance um pouco mais. Porque nada nesse país foi conseguido sem luta. Verdade. Iramaia? O que eu espero? Repete. O que você espera para 2024? Bom, o que eu espero para 2024... Bom, que eu consiga, né, impactar as pessoas com as minhas rodas de conversa, a minha história de vida, né, que eu consiga palestrar mais, como estou palestrando agora, que eu consiga vender os meus livros, meus poemas, minhas poesias, que eu continue uma modelo linda, maravilhosa, como eu sou agora, e é isso. E você, o que espera do 2024? Eu não ia perguntar, não, ia fazer outra pergunta. Fala, Silma. Bom, o que eu espero? Ter paz. 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 Porque, graças a Deus, a favela, igual eu falo em todos os lugares, né, que eu vou, né? A favela está conquistando os títulos, está conquistando um espaço, né? Que, no caso, eu tenho orgulho de estar representando a minha comunidade em todos os lugares que eu vou. Favela venceu em São Paulo. E Cotia ainda por cima. Então, tipo, para mim é um orgulho. E onde você mora mesmo? Jardim São Manuel. Tá. Assim como o povo fala, a terra de ninguém, né? Né? Que é a terra perdida. Mas eu tenho orgulho de estar indo nos lugares e estar tendo essa oportunidade de estar conhecendo lugares que eu nunca conheci e pessoas também maravilhosas, né? Com as meninas do Poderosa Plus, Movimento Poderosa Plus, da Elaine Ribeiro, porque senão nós vamos morrer, né? Se não falar da Elaine, a gente morre. E as mulheres reais hoje em dia, 2020 também. Então, para mim foi um ícone. Eu até chorei bastante quando eu ganhei. E eu soltei esse grito. A favela venceu. Nossa, aí todo mundo começou a gritar. Porque muitas pessoas não acreditam nos sonhos da gente, acham que a gente está perdendo tempo por estar fazendo várias coisas, igual quando você faz um projeto, as pessoas criticam esse projeto que você tem. Você não está ganhando nada com isso, para com isso, vai procurar o que fazer. Mas quando você persiste
em algo que você sabe, fala assim, se eu desistir agora, eu sei, eu me conheço. Não sou eu vou até o final. Então, tudo está acontecendo. E quantas pessoas falaram que a gente não chega em lugar nenhum, eu sei porque eu vi o Jonathan fazendo palestra, hoje o Jonathan é um professor, hoje está aí, ó, se candidatando a um conselheiro tutelar. Eu sei. Parece que eu sei a vida do povo todinho, né? Não, e hoje em dia é muito difícil ver rapazes que nem ele, né, trabalhando, fazendo o que gosta, né? Porque hoje em dia os rapazes não querem saber. E somos favelados com orgulho. Falo assim porque eu sei muito bem que é a palavra dele também. E hoje também sou. Hoje, né, sou palestrante, me tornei palestrante do nada. E sou Miss, sou mulher coisas vêm do nada. sou musa. Então, tipo, tudo tá acontecendo. Escritora agora, olha. Apresentadora, você E falou? Então, tem um projeto? Tem o idealizadora de um projeto. Então, enquanto as pessoas estão duvidando, Deus está fazendo acontecer. E a gente está evoluindo. Isso. Porque muitas das vezes as pessoas, eu vou ajudar, vou patrocinar para quê? Então, você que está aí em casa, que queira patrocinar, entre em contato conosco e seja nosso patrocinador e acredite junto com nós. Que somos brasileiros, né? E não desistimos nunca. Mas então, você está falando do Jardim São Manuel, a luta deles, né, em 2019, repercutiu bastante. E a reação e a organização deles teve uma repercussão muito forte na periferia. Bastante. Várias pessoas começaram a se organizar a partir do exemplo do São Manuel. Ele pode dizer isso melhor que eu. Então, é verdade, igual assim, eu sou agregada à Associação de Moradores do Caminho São Manuel. A agregada que eu falo é tipo, precisou... Aí, não, ali é dos moradores, né, no geral. Então, tipo, agregado que eu falo agregada porque, tipo assim, um projeto dentro do outro. Eu acho que você está equivocado, porque eu me lembro muito bem lá atrás. Não, deixa eu falar. Não, porque ela já era envolvida. Na realidade, o Marquinhos chamou você. Em 2009, entendeu? Eu comecei ali o trabalho em 2009 como diretora do projeto União da Comunidade. De entrega de sacolinha todo final de ano. Então, não era Dia das Crianças e final de ano com a entrega de sacolinha, cesta básica, a gente ajudava muito. E a gente teve que dar uma parada. Então, essa parada que a gente teve, a associação renasceu e começaram a construir, né, uma luta bastante. E hoje eu vejo de pé ali e dá até uma emoção assim, porque é uma das fundadoras, tá? Faz tempo, né? Tá lá. É que às vezes... muitas vezes as pessoas só vê a vitória, não vê assim o que passou, né, para ter. Eu me lembro muito bem, o Marquinhos, ele é até difícil de falar. Você também é do Jardim São Manuel? Não. Mas quer ser. Eu não sou de lá, mas como eu tenho amigos lá, então eu sou do Jardim São Manuel. Eu sou, assim, de afeto, né? Vamos dizer assim. Porque eu ajudei bastante lá na questão da regularização, fiz muita amizade com o pessoal lá, eu me sinto em casa quando eu estou. Eu também gosto. É bom, gente, mas tudo que é bom, tudo que é bom dura pouquíssimo, né? Passa rápido. A prosa tá tão gostosa que chegou já ao final. Vamos lá, uma mensagem pro povo de casa, Jonathan. O ano que vem tá aí, 2024, né? Assim como o Sérgio colocou, eu coloquei. Sempre tudo aquilo que nós temos e conquistamos através da luta, que nós possamos continuar lutando, né? Porque é isso que nós fazemos enquanto população, enquanto povo. Só isso. Também eu acho que a esperança, né? A esperança é uma coisa que move bastante o ser humano, né? E eu acredito que quando a gente tem alguns propósitos bons, como você falou, a gente tem condições de construir, de fato, algo melhor. Verdade. E é isso que as pessoas... E uma coisa que as pessoas têm que ter noção, né? Da união.
Verdade. Juntos, né, a gente consegue ir mais à frente. Bom, gente, o ano de 2024 está aí. Eu desejo que vocês sejam muito felizes, que vocês conquistem todos os seus sonhos, projetos e planos e que vocês não fiquem sentados no sofá procrastinando, esperando a oportunidade cair no seu colo. Às vezes a oportunidade bateu várias vezes na sua porta e você não deixou ela entrar. Então, avance, persista, prossiga, corra atrás. Não espere nada de ninguém, tá? E é isso que eu desejo para vocês. Um bom fim de semana e um grande beijo. Bom, eu vou falar o que eu sempre falo aqui. Continue fazendo a diferença, mas nunca se esqueça de continuar sendo você mesmo, acima de qualquer coisa. E não deixe ninguém apagar seu brilho, porque por mais que tente. E que Deus abençoe. Obrigada por acompanhar nós. Eu queria falar inglês agora. Falar inglês? Eu acho que você ia falar espanhol. Sei lá. Sei lá. Joe. Sei que agora foi o ó. Obrigado por ficar com a gente, né? Vocês aí do Instagram. Que Deus abençoe grandemente. O seu domingo seja maravilhoso. E aproveite a noite, que sábado ainda não acabou. Então, vai lá, curta bastante e fica com Deus. E sábado que vem, bora prosear com a gente. Todos os sábados às 15 horas, gente. Iramaia. O meu programa também, todas as sextas-feiras, às 17h30, Poder do Empreendedorismo. Hein, gente? Espero vocês. Tchau! Tchau, obrigado. Valeu pela audiência. Abraços.